Tudo bem? Muito bem, pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação. E hoje, sexta-feira, né, dia 9 de setembro, ao meu lado, o Dr. Plínio Ferraz de Bauru. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer estar aqui novamente. Obrigado. Abner. Faz tempo que você não vem, né? Faz tempo, correria. Mas vamos Olha aqui. Que bacana, gente. O Dr. Plínio é neuropediatra e o tema de hoje será enxaqueca. Se você estiver assistindo o programa, tanto pela BNTV quanto pela nossa live aqui no Facebook, deixe uma mensagem, uma pergunta que com certeza nós vamos estar debatendo aqui. E se não der tempo de falar no programa de hoje, o doutor vai responder depois. Sim, a gente manda, com certeza. Mas antes de falar sobre enxaqueca, Joana, nós vamos falar rapidinho, gente. Uma reportagem que a Ariane fez sobre a Flow, né, que é Feira Literária de Ourinhos. E a repórter Ariane Salles esteve com a mais nova secretária do município, a Lia Ferrer, e traz mais informações sobre esse evento muito importante. Roda lá. E começa nessa próxima segunda-feira, dia 12, a segunda edição da Flow, que é a Feira Literária aqui de Ourinhos. E para dar mais detalhes sobre esse evento, eu vou conversar com a secretária de Cultura, a Lia, que vai nos explicar qual é o tema principal da Flow desse ano, Lia. Então, a Flow desse ano vai tratar um pouquinho do que é local, né? O ano passado a gente fez uma edição super bacana, tivemos um sucesso muito grande, com bastante gente que veio de fora. Esse ano a gente vai privilegiar os nossos produtores culturais, né? Os nossos escritores, o pessoal que está produzindo cultura aqui dentro de Ourinhos. Então, a gente traz alguns escritores de fora, mas a gente quer alguma coisa que fique aqui. Por exemplo, na sexta-feira a gente vai ter uma mesa sobre literatura marginal, né, que trata das periferias, com o pessoal daqui, o Eberton Batistella, que é um escritor oriense, porque a gente quer que fique algo aqui. O pessoal de fora vem, fala, vai embora, às vezes uma realidade que nem é próxima da nossa, e a gente quer fomentar que isso continue, as produções literárias, e todos esse universo que envolve localmente, né? Então, a gente vai ter mesas que falam sobre o feminino, né, a presença da mulher, a gente vai ter sobre literatura marginal, sobre ilustração. Então, são várias atividades nesse universo literário que a gente vai tratar nessa semana. Atividades que envolvem poesia, envolve literatura e também vai ter um sarau, né? Isso, nosso homenageado é o Luiz Fernando Veríssimo, né? E ele está um pouco doente, então a gente tentou trazê-lo, mas não conseguimos. Mas a gente vai fazer um sarau em homenagem a ele no sábado, dia 17. Vai ser lá na biblioteca. E a gente vai ler textos do Luiz Fernando, teremos intervenções artísticas, né, com o pessoal do teatro do município também, sob a direção da Karina Zimmermann. E, então, são várias atividades com muita música, muita literatura, teatro, poesia e outras coisas também. As atividades elas vão estar concentradas principalmente na Biblioteca Tristão de Ataíde, mas também no Teatro Municipal. Isso, a gente vai ter uma tenda montada ali ao lado da biblioteca, para as mesas, para as atividades. No teatro, a gente vai ter no domingo uma peça chamada Eranco, né, um circo, que fala sobre a cultura negra, afrodescendente, né? Então, a gente vai... É o único espetáculo, na verdade, é o único evento que a gente vai ter no teatro. Nossa proposta é trazer para a rua, por isso a tenda, né? Para que todo mundo se sinta à vontade em circular, entrar e sair no momento que achar mais propício. Podemos destacar também que junto com a Flow tem a Flowzinha, que são para as crianças. A Flowzinha, né, já é uma tradição, esse evento para criança. É muito importante na formação de público, porque eles já começam a tomar o gosto pela leitura desde pequenos, com várias linguagens, né? Porque a leitura não se faz só num texto, na leitura de um texto, mas você lê uma imagem, uma obra plástica, uma arte plástica, tudo você lê. Então, a gente coloca de uma maneira lúdica, com oficinas de argila, de sucata, contação de história, para que a criança vá tomando gosto pela leitura desde pequena. E que dia que acontece a Flowzinha? A atividade mais concentrada é na sexta-feira, dia 16, que a gente vai ter, inclusive, um grupo de contadores de história que vem de São Paulo, chama Gira Sonhos. Mas também, durante a semana, a gente vai ter algumas coisas. Na terça, a gente vai ter oficina de sucata, fantoche, né, a partir da sucata. Na terça, também, à tarde, a gente tem uma mesa literária para as crianças, com um projeto que a gente está lançando esse ano, que é o Jovem Mediador, que a criança media a mesa com o escritor
famoso, né, um escritor mais conhecido, então eles já estão se preparando para isso, já estão estudando a obra, já estão se preparando para mediar essa mesa, que a gente dá protagonismo também para as crianças, para que eles vejam e sintam essa participação em eventos literários. O evento acontece o dia todo? O dia todo, geralmente à tarde, né? Mas a gente tem oficinas de criação literária também, de crônicas e poesias. Na quinta-feira, crônica e poesia. Na quarta-feira, fotografia e literatura. De manhã à tarde, mesas literárias à noite. Então é uma semana assim, bem, com muitas atividades, bem intensa mesmo. Mais informações eu busco aonde? No telefone da biblioteca, 33264458, ou aqui na secretaria, 33023344. Uma semana de muita literatura, cultura e aprendizado. Exatamente, mostrando mais uma vez que a literatura não é um privilégio de poucos, mas é um direito de todos. Obrigada, Lia. Eu que agradeço. Então tá aí, de 12 a 18 agora de setembro, a segunda Flow aqui em Ourinhos. E você não pode perder. Ariane Salles para o Cidade em Ação. Olha, que bacana, né? Tá aí a dica que a Ariane mostrou para nós. E agora nós vamos falar sobre um tema que afeta principalmente as mulheres, né? A terrível enxaqueca. E a Ariane Salles, que é a nossa jornalista, já escreveu no nosso grupo aqui que ela também tem sempre essa tal de enxaqueca, né, doutor Plínio? Seja bem-vindo, tudo bem contigo? Obrigado. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema extremamente frequente, né? Chega a cometer 15% da população. Realmente há um predomínio de a cada 3 mulheres para um homem na frequência da enxaqueca. E você veja bem, a enxaqueca, também chamada de migrânia, ela é uma dor de cabeça que, apesar de comum, apesar de frequente, pouco se é falado sobre tratamento. Eu escuto às vezes de pacientes, de pessoas falando assim, mas enxaqueca, se você tem enxaqueca, você nasceu com enxaqueca, vai viver com a enxaqueca o resto da sua vida. E não é bem assim. A enxaqueca, só assim, pra gente também, a gente tem que deixar bem claro que nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça, de cefaleia. Ela é um dos tipos dos muitos tipos de cefaleia, né? Mas as enxaquecas também hoje em dia são chamadas de migrânia. Ela é uma dor de cabeça funcional. Não adianta fazer raio-x, não adianta fazer ressonância, todos esses exames, tomografia, ressonância, o próprio raio-x de crânio, raio-x de seios da face, eletro, esses exames dão normais, porque é uma alteração funcional, Abner. O que isso quer dizer? Não é uma alteração na estrutura, é uma alteração química do cérebro, que faz com que a dor de cabeça seja desencadeada por alterações bioquímicas cerebrais que fazem com que haja vasodilatação e o desencadeamento da dor, que é muito típica. Quem tem realmente enxaqueca sabe, a dor é latejante, geralmente pega metade do crânio, é uma dor que acompanha muitas vezes de náuseas e vômitos. Durante a crise, a luz e o barulho incomodam muito a pessoa com enxaqueca. E algumas pessoas têm o que a gente chama de aura, aí é chamado de enxaqueca com aura, ou migrânia com aura, que essa dor de cabeça, além de ser latejante, pegar mais metade da cabeça, há alterações visuais muitas vezes. A pessoa começa a ver sombras no canto da visão de um dos olhos, às vezes nos dois, um embaçamento visual, e logo em seguida aquela dor realmente que acaba sendo muito incapacitante. Doutor, e essa frequência, então, só conclui para nós, qual que é a frequência da enxaqueca nas pessoas? Porque ela vai e vem, né? Não é toda semana que você tem enxaqueca. Então, às vezes você tem uma crise, daqui a pouco passa um tempo, volta. As pessoas, muitas vezes, elas acabam até agravando a frequência dessa dor de cabeça ou transformando essa dor de cabeça em outro tipo de dor. O modo mais comum de se fazer isso em um enxaquecoso é o uso abusivo de analgésico. O indivíduo que toma muito analgésico, toda hora está com dor, começa a tomar, vira uma bola de neve. Então, muitas vezes, o analgésico, seja uma dipirona, um paracetamol, Dorflex, a pessoa que toma com muita frequência, às vezes 3 vezes ao dia, ela acaba agravando a dor de cabeça dela pelo uso abusivo de analgésicos. É chamado de cefaleia transformada.
E isso, às vezes, é um caso muito grave, é um caso que, até pelos vômitos, pela intensidade da dor, leva o indivíduo muito ao pronto-socorro. E muitas vezes é até mal interpretada, né? A gente tem que tomar cuidado, assim, nem toda dor de cabeça é sinusite. Às vezes eu já vi o paciente mesmo se diz, eu tenho muita sinusite. Não, mas espera lá, como que é essa sinusite? Na verdade, ele tem enxaqueca e não sinusite. Então, essa dor de cabeça tem um tratamento, né? A gente sabe as causas, embora não apareça nos exames de imagem, e o tratamento não é só tomar remédio, é mudar os hábitos alimentares. A primeira coisa que eu peço para o paciente é fazer um diário das crises que ele tem, e para ele começar a identificar os gatilhos, porque existem gatilhos em alguns enxaquecosos, e se eu evito o gatilho, eu evito a enxaqueca. Alguns tipos de comida, comidas gordurosas, frituras, chocolate, e o duro que o indivíduo não deixa de gostar do chocolate, ele gosta do chocolate, mas ele sabe que é o gatilho, é um gatilho frequente. Ativa. Outras coisas, os embutidos, salsicha, salame, presunto, mortadela, tudo isso tem um nitrito que às vezes é um gatilho químico da dor de cabeça. E a pessoa associa às vezes a problemas no fígado. Eu como uma calabresa, me ataca o fígado e me dá dor de cabeça. Na verdade, não ataca o fígado. Na verdade, aquele sintoma digestivo que até causa náusea e vômito, tudo é causado por um problema central, pelo problema no sistema nervoso central. É um problema cerebral, um problema químico desencadeado por um alimento, muitas vezes. Em criança é muito típico esse cenário, Abner. Ela vai para uma festinha infantil, onde vai ter cachorro quente, né? Eu tenho a salsicha, o embutido. Sim. Vai comer o brigadeiro, vai comer o bolo de chocolate. E é claro, ela vai comer a coxinha, o risoles, que é a fritura. Pronto. Ela volta... É o gatilho. É o gatilho. E você sabe que uma dor de cabeça pode durar de 2 horas, uma enxaqueca pode durar de 2 horas até 72 horas. O indivíduo pode ficar com essa crise. Doutor, nós estamos falando então sobre as causas, né? Sim. Quais são as principais causas, as coisas que causam a enxaqueca? Você já me falou que são os gatilhos. Então nós falamos aqui. Mas em pessoas predispostas. Pessoas predispostas. Eu tenho essa alteração muitas vezes genética, muito comum ser familiar até. Então tem isso, tem até a genética. A genética, sim, é muito comum na história familiar a mãe, a avó, o pai, o tio paterno, o tio materno terem também um quadro parecido de enxaqueca. E é extremamente complexo, né? A criança, muitas vezes, a criança com enxaqueca é muito comum ela ter aquele enjoo do movimento, que é a cinetose. Anda de carro, começa a passar mal e provavelmente essa criança vai ser uma enxaquecose, ainda mais se tiver história familiar. O que a gente... mas isso é uma predisposição genética da pessoa, aliado a gatilhos. Eu tenho que identificar quais são os meus gatilhos. Geralmente há um gatilho. Rapaz, então você está me dizendo que o chocolate pode desencadear enxaqueca? Em algumas pessoas, não em todas. Outras não. Embutidos. Das bebidas alcoólicas, olha, justamente uma bebida alcoólica que até é vista assim como mais saudável, o vinho tinto. Também pode desencadear enxaqueca. O vinho tinto também pode desencadear enxaqueca. Olha que interessante, o suco da laranja. Mas a laranja, realmente, algumas pessoas têm problema com o suco da laranja, não propriamente a laranja. E até você sabe que existe, isso está no capítulo dos livros, você tem a cefaleia do restaurante chinês. Por quê? Porque algumas pessoas têm o desencadeante, o Ajinomoto. Por isso que é chamado na culinária asiática, geralmente eles usam Ajinomoto. Bastante. E a pessoa tem sensibilidade, desenvolve uma crise de enxaqueca por aquilo. E tem até a cefaleia do sorvete. O indivíduo toma uma coisa gelada, dá aquela dor que parece que tem alguma coisa enfiando na cabeça dele. Sim. E aquilo desencadeia uma crise de enxaqueca. Rapaz, olha, então quer dizer que a maioria dos gatilhos, ou seja, das coisas que causam a enxaqueca, estão nos alimentos. Estão nos alimentos, muitas vezes. Mas não só isso, os odores também. Tem gente que entra numa casa que acabou de ser pintada, com um cheiro forte, ali desencadeia uma crise de enxaqueca. Entra no elevador com alguém com perfume, que realmente a pessoa é sensível àquela substância olfatória, ela acaba tendo uma dor de cabeça. E a gente tem agravantes aí, Abner. Eu falei dos desencadeantes, a gente tem agravantes. Por exemplo, o sol. Pessoas que fazem atividade ao ar livre ou andam no sol, às vezes vão desencadear a crise de enxaqueca ali. Ou se está com crise, aquilo vai piorar naquele momento. Dormir pouco,
Estresse é gatilho para uma série de doenças, né? Não poderia ser diferente para enxaqueca. Então, dormir pouco e o estresse. E o estresse. E às vezes o sol. O sol também. O sol também. Então tá, olha, nós falamos então, pessoal, das causas e dos agravantes. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os impactos que a enxaqueca traz na vida nossa, do indivíduo, né? E também os tratamentos, porque o melhor de tudo é que existe tratamento, né, doutor? Sim, existe tratamento. Nós vamos para um pequeno intervalo, já nós estamos de volta e eu espero você. Até mais.